E tem mais, né? E tem mais ainda. E isso até eu vi hoje no ICL, né? Eu tava comentando com um amigo antes de ter visto no ICL sobre um projeto aí de tentar normalizar absurdos, e aí surgiu isso recentemente aí, né? Ontem. Após PL do estupro, direita na Câmara quer legalizar trabalho infantil. Eu tava falando com o meu brother, falei, cara, tem ligação, né? Tem ligação. Tem tudo a ver, é normalização de absurdos, tá? É rasgar o estatuto da criança e do adolescente mais do que ele já é rasgado, porque hoje ele já não é respeitado como deveria, ok? Fora aquelas várias historinhas que nós já ouvimos no passado, né, em que eles querem talvez legalizar de alguma maneira aí, que é aquele papo, né? Traz a menina de 14 anos para trabalhar na sua casa, menina do interior, tá? E aí a menina, além de praticamente ser uma escrava, ela ainda sofre abusos do dono da casa. Só que aí você vai estar legalizado, ela vai estar ali trabalhando dentro da tua casa, né? Tem tudo isso, cara, dentro dessa tentativa de gerar absurdos aqui no Brasil. E a proposta atual sobre legalizar o trabalho infantil é do deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, que ressalta que sua filha não precisa trabalhar, Calejão. Após tentar emplacar o projeto de lei 1904, né, de 2024, conhecido como PL do estupro, que equivale à interrupção da gravidez a partir da 22ª semana de gestação, mesmo em casos de estupro, ao crime de homicídio, a direita e a extrema-direita na Câmara dos Deputados seguem tentando fazer o país retroceder em direitos e agora querem legalizar o trabalho infantil. É o que está previsto na proposta de emenda à Constituição, PEC 18, de 2011. Desenterraram essa, tiraram lá do pré-sal, que autoriza a criação de contratos de trabalho para crianças e adolescentes a partir dos 14 anos de idade. O projeto, de autoria do deputado Dilceu Esperafico, do PP do Paraná, estava parado há mais de uma década e voltou essa semana à pauta da Comissão de Constituição e Justiça, sob relatoria do deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Então, assim, vamos só prestando atenção. É PL, é PP, é Novo, é tudo a mesma turma. Atualmente, a legislação brasileira autoriza trabalho somente a partir dos 16 e sob regime de aprendizado. Caso a PEC seja aprovada, crianças de 14 anos já poderiam trabalhar cumprindo carga horária de até 25 horas semanais, o que para especialistas vai fazer com que filhos de famílias mais pobres trabalhem precocemente e se afastem de estudos. Em entrevista ao site UOL, na terça-feira, dia 19, o relator da PEC, Gilson Marques, deixou claro quem são os alvos da proposta ao ressaltar que sua filha, privilegiada, não precisa trabalhar. Minha filha, eu tenho condições de fazer o contraturno de inglês, botar para fazer atividade física, fazer outras atividades que façam com que ela aprenda. Além disso, ela não precisa de recurso financeiro para comprar livros ou se alimentar. O problema são as pessoas de baixa renda, que poderiam acessar o emprego, ter um pouco de recurso e ainda aprender, ter uma experiência, ter um mentor. O parlamentar, entretanto, ignora o fato de que, com um trabalho, ainda que com carga horária reduzida, reduzem-se as chances da criança e do adolescente frequentar escola de tempo integral. O deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio, protestou contra a tramitação da PEC que legaliza o trabalho infantil no Brasil. Vamos ver aqui o Lindbergh falar. Pessoal, outra bomba aqui na Câmara. Nessa semana, pautaram na Comissão de Constituição e Justiça a PEC do trabalho infantil. Hoje, a Constituição diz de forma clara, expressa, que se pode começar a trabalhar a partir dos 16 anos. Dos 14 aos 16, você pode ter programas de capacitação jovem aprendiz. Eles querem mexer na Constituição para garantir que se possa contratar a partir dos 14 anos. Crianças. É a tentativa de explorar o trabalho de crianças e adolescentes. É uma vergonha. Depois de tudo que aconteceu na semana passada, você viu a reação àquele PL criminoso que tratava a criança vítima do estupro ia ter uma pena superior ao do estuprador. Houve uma reação muito grande da sociedade. Então, eu estou gravando esse vídeo para chamar você a se mobilizar também contra essa PEC do trabalho infantil. A gente tem que dar um basta a esse retrocesso que um setor aqui na Câmara dos Deputados e no Senado quer impor à sociedade brasileira. E aí, Calejão?
A gente já tem aí, né, assim, uma realidade em que crianças já trabalham, tá? Você não precisa ir numa carvoaria lá do Maranhão, uma carvoaria do interior de São Paulo, uma carvoaria do Mato Grosso do Sul, não precisa, tá? Eu posso descer aqui, ó, minha rua, cair numa avenida movimentada e vai ter criança de 8 anos vendendo bala no farol, ao invés de estar trabalhando. Criança da idade do meu filho mais velho, com 8 anos vendendo bala no farol. Já vi à noite isso, criança desacompanhada vendendo bala no farol, podendo ser alvo das mais absurdas atrocidades. E meu filho, sem entender, ela fala, por que esse moleque tá sozinho na rua? E para explicar, né? Ou seja, já acontece, tá? Já acontece. Só que aí há uma tentativa de passar uma boiada para facilitar uma situação em que o empresário vai poder usar e abusar da mão de obra infantil. Você acha que uma criança em condições de igualdade em relação a um adulto, em querer bater de frente com um patrão, por exemplo, exigir seus direitos. Você acha que é isso que acontece? Jamais, né, cara? Não, jamais. E, cara, existe uma correlação intrínseca entre essa pauta e o fundamentalismo religioso, que é o seguinte: desde a Reforma Protestante, isso faz 500 anos com Martinho Lutero, que vem essa ideia de que o trabalho dignifica o homem. Tá? Antes disso, não existia essa questão de que o homem só se dignifica através do trabalho, etc. e tal. Esse é um valor muito presente a partir da Reforma Protestante. Então você vai ver com frequência o dogma religioso associado a esse tipo de coisa, dizendo que, tipo, criança tem que trabalhar. Eu sempre trabalhei desde os 8 anos de É idade, isso nunca aí, tive cara. problema com isso. Lembra um vídeo, mano? Tava eu e você na live, e você chamou um vídeo do Bozo, e o Bozo falando que ele trampava num boteco desde que ele era criança, e você falou: "Caraca, o cara em, tipo, 40 segundos conseguiu falar mais merda do que nós em 20 lives", lembra? Sim, Ele tá sim. falando para uma plateia de empresários, os cara começa a aplaudir, ele fala: "Eu trabalhava no boteco do meu pai, não sei o quê e tal". Parabéns, Então agora a gente sabe porque você ficou desse jeito, mano. exato. Agora, mano, por que filosoficamente isso aí colocado, como que é o nome desse aloprado aí que tá sugerindo esse barato? Você falou? Esqueci. É, Gilson, peraí. Gilson, acho que Gilson Marques, cara. Ele é do Novo, você falou, né? Gilson Marques, isso, Gilson É, Marques. é. Não me espanta que o senhor Gilson seja do Novo, porque toda a racionalidade neoliberal vai ao encontro do que esse mano tá propondo, que é o seguinte: isso aí também vem desde Platão, tá, mano? Desde Platão, que já tem a divisão do homem de ouro, que deve exercer determinadas funções, o homem de prata, que deve exercer determinadas funções, e o homem de bronze e tal. Então, essa racionalidade neoliberal já segrega, já dá de barato que, mano, a universidade não é para todo mundo, Helder. Você lembra que vários ministros bolsonaristas falaram isso, o Paulo Guedes falou isso abertamente. Não é nem um barato que eles colocam de forma tácita, meu mano. Os caras já dão o papo abertamente. Tipo assim, não universidade é para fina flor da nossa intelectualidade, que não por acaso, na concepção desses aloprados, tem que ser homem branco, heterossexual com ascendência europeia. Então, o senhor Gilson, ele não sei se por falta de habilidade política ou se porque ele quer meter o sincerão, ele já disse que a filha dele não precisa trampar. Ou É, seja, exatamente. O não moleque que tá vende no. lá no sinal precisa, né? Ele precisa. É, Então ele tem que ficar até 8 horas da noite. Ele é. tem que ficar lá correndo todos os riscos possíveis, porque esse precisa, porque ele tá ajudando a família dele. Será que ele não chegou a questionar que a família dele já é uma vítima do Estado brasileiro atual? Porque a família dele também não deveria estar passando por isso. E não é ele que tem que ajudar, tá? Não é ele que deveria ter que ajudar. Não é essa criança de 8 anos. Ele tinha que estar na escola, ele tinha que estar em casa, ele tinha que estar no conforto do lar. E ele acha que não, ele quer ainda normalizar o que já é um absurdo desde já. É. E se liga nessa, mano. Tudo o que esses canalhas propõem, isso é bem importante. Tudo o que esses canalhas propõem não se aplica para a família deles.
tá? Então, quando um cara desse ele fala que a mulher, se for estuprada, deve e engravidar, deve conduzir a gestação até o fim, isso não se aplica para a filha dele, se acontecer com a filha dele. Se acontecer com a filha dele, esse cara vai procurar o estuprador, vai matar o estuprador e vai mandar a filha dele abortar na Europa. Ou numa clínica dessa de playboy que a gente tem aqui na Vila Nova Conceição, nos Jardins, com toda a descrição e toda a segurança do mundo. Ela não vai ter que adotar um procedimento precário, na qual ela pode ter uma hemorragia interna e morrer na maca. Não se aplica para ela. Do mesmo jeito que quando ele fala que crianças de 14 anos já devem trabalhar, não se aplica para o filho deles, mano. Sabe por quê? O filho Claro, dele é claro que o não. filho dele vai estar fazendo judô, o filho dele vai estar estudando, o filho dele vai estar fazendo natação, o filho dele vai ter acesso ao que existe do bom e de melhor. Não se aplica para o filho deles. Então, qual que é o problema? Tudo o que a extrema-direita propõe tem como base populismo penal, fundamentalismo religioso, pânico moral, né, que é esse tipo de coisa. Só que não são medidas que se aplicam para eles. Eles estão legislando com base nesses valores absurdos, de forma a ignorar a ciência, de forma a ignorar o mínimo de racionalidade, porque ele sabe que a família dele está safe, mano. Tá tranquilo. Não é para nós isso aí. Nós estamos mandando, sobretudo, meninas pretas e pardas e, sobretudo, meninos pretos e pardos para um moedor de gente para fazer política de forma banal, para fazer um populismo cretino e reacionário, porque isso não nos afeta. A partir do momento que você começar a dizer muito bem, caro deputado Gilson, não é? Deputado federal, Gilson ele? Marques, É. federal, do Novo, Santa Catarina. Muito bem, O tanto de deputado. tag, né, que juntas se transforma num grande churume. Exato, o suprassumo do churume nacional. Então, se o senhor está propondo isso em termos de medida legislativa, o seu filho vai trabalhar com 14 anos. É isso aí mesmo. O senhor vai botar o seu filho para trabalhar com 14 anos. E não é trabalho, não, você vai acompanhar o papai e você vai pegar uma fila do banco pro papai, tá bom? Meu filho já está trabalhando. Não, porra nenhuma. Porque o que você está propondo aí, sabe o que vai resultar? Que grandes fazendeiros utilizem crianças de 14 anos nas colheitas, que você tenha a indústria do carvão metendo criança de 14 anos para trabalhar em situação É análoga exatamente à isso. E escravidão. vai estar à beira também de empregar a menina para ser abusada também, tá? Em empreguinho de fachada, em que vão explorar sexualmente a menina. Isso vai acontecer adoidado, tá? Isso aí vai acontecer adoidado. Vocês botam muita fé no empresário bonzinho, que tem boas intenções. Na melhor das hipóteses, e isso já é ruim o suficiente, ele vai explorar uma mão de obra desqualificada e barata para colocar no lugar de quem receberia 3, 4 vezes mais. Na melhor das hipóteses. As piores, vocês podem imaginar o que vocês quiserem de absurdo, porque vai acontecer. Já acontece hoje. Imagine então se você esgarça essa lei. Você vai ter, né, só os maiores absurdos. Parece que o pessoal esqueceu que há um ano e pouquinho, tinha homem adulto trabalhando em condições análogas à escravidão lá em vinícolas do Rio Grande do Sul. Isso acontece a todo momento. Você tem criança trabalhando na rua. Você tem tudo de mais bizarro e absurdo e inaceitável acontecendo neste exato momento. Quando você afrouxa as leis ainda mais, meu irmão, esquece. Esquece, porque aí a gente entra num ponto de não retorno, onde depois não vai adiantar vir gente arrependida dizer, nossa, mas não dava para prever isso. Dava para prever. Era possível prever desde o início, tá? Era possível prever que iam pegar famílias inteiras com filhos adolescentes de cidades e regiões pobres para vir trabalhar de forma análoga à escravidão
em fazendas e vinícolas do sul e do sudeste. Pode ter certeza que é exatamente isso que aconteceria. E já acontece, hein? Já acontece.